que momento que vocês decidiram ir pra FIV ou tiveram que realmente falar, não, agora não tem mais o que fazer, vamos pra FIV? Então, quando o meu médico, na época que eu mudei depois, né? Esse médico, ele viu que quando ele me dava as injeções para ovular, meus ovários cresciam demais, ficavam com muitos folículos. Ele falava assim, não, agora a gente teve que interromper 2 ciclos. Porque ele falou assim, muitos óvulos podem se sobressair. E aí eu tinha risco de ter quíntuplo, sextuplo, sabe essas coisas? Porque ficava muito grande. E o hiperestímulo também. Então ele interrompeu 2 ciclos e ele falou, não, quer saber? A gente está perdendo ciclos. Vamos logo para a FIV, porque daí o que acontece? Os ovários enchem de folículos e quanto mais folículo, melhor no caso da FIV para retirar esses óvulos e daí sim fazer o embrião, né? Então ele falou, é muito mais seguro no seu caso fazer a FIV, mas você tem muita indicação de ter o hiperestímulo. Que de fato eu tive as 2 vezes de coleta. Então é isso. Na primeira vez foi bem mais sério. Eu fiquei 1 mês depois da coleta de repouso, assim, uma barriga gigante, um risco de torcer o ovário. Meus ovários estavam muito grandes. E aí quando eu mudei de médica, eu fui para uma especialista. E aí em reprodução humana, porque no fim das contas meu médico não era. Ele falava assim, eu faço. Mas eu não devia ter feito com ele. Não era a especialidade dele. Tanto é que daí as minhas primeiras tentativas com ele não foram bem sucedidas. Uma eu perdi e a outra não deu certo, porque eu descobri que ele estava me dando pouco hormônio, entendeu? Então, quando eu fui na médica especialista, ela foi ouvindo todo o caso. Ela falou, não, esse processo não tá correto. E aí ela foi, tomou as rédeas da situação e de primeira deu certo com ela. E aí, o que acontece? Com ela foi mais leve. Essa coisa do hiperestímulo, etc. Eu tive também. Ela falou pra mim, vai ser muito difícil você não ter. Porque você já tem tendência a ter, por causa do ovário policístico, enfim. Mas a gente vai controlar o máximo possível. E foi o que aconteceu. Então, com ela, eu tive 1 semana, uns 10 dias de repouso e fiquei bem, sabe? Sim. Então, foi outra história, sabe? Foi mais saudável, assim, mais Foi. tranquilo. E você falou, você fez o processo, aí você ainda teve que esperar um tempo, né? Você já não pôde já tirar os óvulos e já implantar, porque você teve a questão do hiperestímulo. Então, você teve que esperar mais um ciclo aí, mais um período. Não foi, assim, de imediato. Foi, E isso exato. gerou uma frustração, né? Porque acho que quando você pensou, vou pra FIV, já vai ser agora, né? Na primeira vez que eu também não tinha tanta informação, porque hoje em dia eu já até li que eles recomendam, às vezes, fazer congelado, porque a chance é maior, não sei porquê. Enfim, eu tava lendo várias coisas sobre, então, tipo, se eu fosse escolher, talvez, para ter mais chance, talvez até escolhesse ser congelado. Mas na época eu não tinha tanta informação. E aí, quando eu fui pra FIV, ele falou pra mim assim: se você tiver hiperestímulo, não dá pra pôr fresco. Então a gente vai ter que congelar, esperar seu corpo recuperar, e daí sim a gente parte pra transferência. Aí então eu tava rezando pra não ter o hiperestímulo. Mas assim, tava muito na cara que eu ia ter. Porque hoje em dia, sabendo e vendo e sabendo um pouco mais, eu já olho e falo, gente, não tem como não ter. Sim. Eram muitos e muitos óvulos, muitos folículos, enfim. Então, quando eu acordei da anestesia, no dia da primeira coleta, eu lembro dele falar pra mim assim, você teve hiperestímulo. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a chorar muito, assim, porque eu falei, gente, não acredito, vai demorar mais. E quando você tá em todo esse processo, tudo que você quer, assim, tentar logo, né? Fazer e tal. Tem uma pressa, né? Que vem nesse começo. E aí, eu chorava, falava, não acredito. Só depois que eu me toquei, que eu tava com muita dor. Que eu tava, assim, impossibilitada de pensar numa gravidez naquele momento. Mas na hora que eu acordei na anestesia, que eu tava grogue ainda, ele falou isso. Eu falei, ai, não acredito, chorando. É mais uma frustração, enfim. Sim. Aí, dessa vez, não. Quando eu fiz a coleta, eu já tinha ciência que eu Que ia ter que provavelmente ia esperar. ter hiperestímulo e que a gente ia congelar e esperar. Mas aí a pressa muda, né? Quando você já tem filho. E como você já tinha passado por todo o processo uma vez, então você já sabia que uma hora Exato. ia dar certo, que era assim. Então acho que a gente vai entendendo as coisas, né? Conforme vão acontecendo. Totalmente. Lembrando vocês que os episódios saem toda segunda-feira no meu canal do YouTube, Fabi Santina. E temos os cortes também no YouTube, no canal Cortes, canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E também nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é @Vida de Mãe Podcast. Vai lá acompanhar tudo. E tem o meu pessoal, né? Fabi Santina.